Olá, meu nome é Juan Brandt, falo o nome do IPEP, IPEPP, que é o nosso Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília. Estamos em meados de abril de 2021 e eu venho aqui hoje falar sobre um outro texto de Freud. Desta vez é sobre a aquisição do fogo. É um texto publicado em 1931/1932. O que motiva Freud a discutir sobre a aquisição do fogo vem das diversas referências que existem em casos clínicos, trazendo sonhos e experiências infantis, a essa ligação entre fogo e urina. Fogo no sentido da sexualidade, existiria na enurese noturna uma excitação sexual, podemos estabelecer analogias com a questão do fogo e da água. Freud, inclusive, nesse texto faz referência à proibição entre os mongóis de que os homens urinassem sobre as cinzas. É claro que numa análise mais detalhada se percebe que a proibição decorre de não se dever urinar sobre cinzas que ainda continham fogo. E aí vem todo um debate que nos aponta que o fogo, antes de ser possível provocá-lo, acendê-lo, ele era encontrado e guardado. O fogo, tendo-se a oportunidade de obtê-lo, ele deveria ser preservado. A forma de acender o fogo vai ser uma conquista bem posterior na civilização. Então, os mitos estão falando de um porte do fogo. O mito de Prometeu fala disso. Ou seja, Prometeu traz o fogo, que era um poder dos deuses, e o traz dentro de um pau oco. Existe até uma analogia nesse pau com o pênis, com o falo. Então ele traz dessa forma. Ele também recebe um castigo, Prometeu, e tem lá uma ave que então comerá eternamente. E o fígado, visto como o centro dos mais profundos desejos. Freud também coloca o mito de Hércules, quando ele enfrenta a Hidra. E neste caso, Freud pensa que, na verdade, Hércules não queimou a cabeça, porque agora Freud compara as cabeças da Hidra a línguas de fogo, os falos, símbolos fálicos, e as línguas de fogo seriam apagadas com a água. É com água que se elimina o fogo. É por isso que o mongol não podia urinar sobre as cinzas, línguas de fogo. E se você então, na inversão também, no lugar dele ter queimado a cabeça imortal, ele tiver usado a água para eliminá-la, então você teria novamente, pela inversão, essa mesma questão da relação entre fogo e água. O urinar sobre as cinzas dos mongóis seria uma forma de apagar o fogo. É interessante pensar desse modo também. E a enurese, conforme foi colocado, ligado a essa coisa do fogo, da excitação sexual. Esse aspecto já havia sido notado, por exemplo, no caso Dora, e uma série de casos clínicos que falam de excitação sexual da criança. Temos na cultura diversas referências ao calor provocado pelo sexo, da pessoa estar com fogo, né? Apagar o fogo e por aí afora. Então essa relação do apagar o fogo, água e fogo, está sempre presente. E se lembrarmos a tendência que surge muitas vezes em populações interioranas, das crianças quererem urinar sobre o fogo.
de apagar o fogo. Os meninos tendem a fazer isso. Mais uma manifestação na cultura de como essa relação entre água e fogo, e portanto entre urina e fogo, e se lembrarmos que o pênis ele tem essa dupla função de ser o portador da urina e o portador do fogo da sexualidade, e se lembrarmos que as duas funções, embora estejam no mesmo lugar, no falo, elas não coexistem, elas não se manifestam simultaneamente. Ou seja, quando passa a urina, só passa a urina. Não há a realização da satisfação sexual. E quando passa a ejaculação, não passa a urina. É como se a urina apagasse o fogo. Mas quando não há urina, pode haver fogo. E com isso temos uma explicação cultural para diversos sonhos e fantasias de modo geral. Ainda sobre os mitos colocados por Freud nesse texto, temos o da fênix, que sempre ressurge das cinzas. É o fogo que volta. Ele é apagado e ele volta. Então, Mongol, se apagasse demais o fogo, ele não voltaria. Daí que ele era proibido de apagar o fogo. Então, na verdade, estamos sempre falando de um mesmo efeito. A questão da força do falo para a sexualidade, que ressurge depois de vamos falar, apagamento. Vamos designar um apagamento, um resfriamento, e depois ressurge das cinzas. E Hércules também é responsável por salvar Prometeu daquele castigo eterno de ter seu fígado comido por aquela ave. Então Hércules elimina esse poder que se opõe à conquista do fogo pelo homem, à aquisição do fogo. Então esta inversão que Freud percebe, ela é fundamental para a gente compreender esse processo. Então era esse o texto que eu queria debater neste momento. E ficamos aqui à disposição sempre aqui no Instituto de Pesquisa em Psicanálise e Psicopatologia de Brasília, o IPEP, IPEPP. Nosso site é psicanálise-ipepp.com. Entre em contato com a gente, nós temos formação de psicanalista, também de análise, de grupo análise ou psicoterapia psicanalítica em grupo. Fornecemos análise pessoal, supervisão. Muito obrigado, então. Até uma próxima.